Fala galerinha, beleza? Tielão na área. Seguinte, hoje eu vou mandar um vídeo para vocês aqui. Muita gente conhece um pouco da minha história, mas muita gente não conhece. Quem conhece sempre falou assim, pô, você precisa gravar um vídeo, cara, precisa divulgar isso, contar um pouquinho dessa história, porque é muito maluca mesmo e a galera vai curtir. Então assim, antes da gente começar, eu vou pedir para você ativar o sininho aí para receber as notificações. Se você curtir depois, deixa seu like, compartilha e tamo junto aí, tá bom? Manda para quem você gosta e vamos fazer esse canal crescer, para que a gente possa tomar proporções maiores. Isso aí faz parte do nosso plano aqui nos Estados Unidos. E depois também comenta aí, conta a sua história um pouquinho para a gente ficar sabendo, ficar por dentro e saber se você gostou também ou não do vídeo. Vamos para a história? E lá vamos nós! Eu acho que o vídeo vai acabar ficando meio longo, então eu vou contar por partes. Talvez a gente faça em 2 vídeos e tal, mas vamos começar. É o seguinte, para quem não sabe, cara, eu sou filho adotivo. E eu não conheci minha mãe biológica, mas eu recentemente eu fiquei sabendo de toda a história, como que foi, tudo que aconteceu. E foi o seguinte, começou lá atrás, em 1972, cara, eu ainda era, sei lá, um girininho. E a minha mãe biológica descobriu, né, que estava grávida e ela não queria, não fazia parte dos planos dela ter um bebê. Então ela pensou em abortar e coisa e tal. E ela trabalhava numa casa de família, isso na cidade de São Paulo. E nessa casa trabalhava uma outra pessoa com ela, que era evangélica. E aí aconselhou ela, falou, não tira, tal, papapá, isso não é de Deus e coisa e tal. E aí conseguiu convencê-la a me deixar nascer, né? E aí quando eu nasci, ela ainda meio que assim, me largava, abandonava e tal, e um dia essa mulher que trabalhava com ela, que chamava Aparecida, ela foi até a casa da minha mãe biológica, que eu descobri depois, que chamava-se Nair, e quando ela chegou lá eu tava bebezinho, largado pro chão, com crise de asma e passando mal e doentinho e tal, e essa Aparecida que trabalhava com ela, né, resolveu me adotar. Então, assim, eu fui adotado pela primeira vez. Elas trabalhavam em São Paulo, como eu falei, e aí a Aparecida acabou voltando para uma cidadezinha que ela morava junto com a mãe, que era São José do Rio Pardo. E aí eu fui para São José do Rio Pardo com ela, e quando eu cheguei, as duas moravam numa periferia, não tinham muitas condições de me criar, e ela acabou procurando uma pessoa para me adotar novamente. E aí encontrou uma senhora que queria me adotar porque ela não poderia ter filhos. Só que detalhe, me adotou, trocou meu nome de Marcelo para Jean Pierre. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Sim, Jean Pierre. E depois de 6 meses que ela havia me adotado, cara, ela engravidou. E aí ela quis me devolver para Aparecida. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. É isso mesmo, me devolveu. E, cara, foi aí, né? Eu já tinha sido adotado uma vez. Fui adotado pela segunda vez e fui na terceira vez, digamos que readotado. Cara, beleza, o tempo passou, mais ou menos quando eu estava com 5 anos de idade. A Aparecida, que morava com a mãe dela, né, que seria minha mãe e minha avó, elas descobriram que estavam com câncer. E aí elas estavam em estado terminal já era um câncer muito avançado tal. E elas começaram a me deixar em orfanatos para fazer alguma adaptação, porque eu não teria com quem ficar. Então as duas sabiam que iam morrer e tinham que me deixar com alguém. E aí elas começaram a fazer essa adaptação, me levavam para o orfanato, eu passava alguns dias, voltava para casa tal, até que num final de ano, uma família de São José do Rio Pardo, que tinha um supermercado, que era a família Vigorito, eles, todo final de ano eles iam levar brinquedos, mantimentos na periferia e tal, e eles bateram na casa que eu morava e foram deixar um brinquedo, né? Sabiam que ali tinha uma criança, só que só tinha sobrado uma boneca. E aí a minha mãe, no caso, falou, pô, você podia trazer, sei lá, um carrinho, um menino que tá aqui e tal, coisa e tal. E aí eles ficaram de voltar no outro dia e deixar o carrinho para mim lá. E aí quando eles chegaram lá no outro dia para deixar o carrinho, a minha mãe então contou que estava com câncer, que a mãe dela também, que eu não teria com quem ficar. E a dona Teresa e o seu Francisco então resolveram o quê? Me adotar mais uma vez. Então eu que já tinha sido adotado pela primeira vez, tinha sido adotado pela segunda vez, na terceira eu fui readotado,
fui adotado pela 4ª vez. É isso aí, meus amigos, 4 vezes adotado. E aí, cara, eu fui para essa família com quem eu vivo até hoje, que é uma família linda, maravilhosa, os Vigoritos. A minha mãe e meu pai, quando me adotaram, eles já tinham 5 filhos, né, meus 5 irmãos, todos mais velhos que eu, um pouquinho mais velhos, mas é uma família assim que até hoje eu tô e que eu amo de paixão. Então, assim, só para vocês saberem, vamos fazer as contas. 4 adoções, apesar de que repetiu, né? Então são 4 mães. Se a gente fosse pensar em 2 avós cada um, seriam 8 mais 8, 16 avós. Então seria 4 mães, 16 avós, nem eu mais lembro das contas. Mas tudo isso resultou na minha história, no que eu sou hoje, e foi graças né, foi uma bênção de Deus, eu vejo como uma bênção de Deus, e foi bem bacana. Hoje eu vivo com essa família, que é a família Vigorito. Meus pais já faleceram, mas, cara, a família é muito unida, a gente se ama muito. E aí continua a história. Então, o que aconteceu? Em termos de profissional, na parte profissional. Cara, a parte profissional é o seguinte, putz, eu já trabalhei com tudo que vocês possam imaginar. É mesmo, é? Cara, já fui garoto de programa, ou seja, eu gravava um programa para TV, entendeu? Vamos pensar, vamos entender direitinho aí. Cara, já trabalhei em rádio, fiz locução, trabalhei na Rádio 89, que era a Rádio Rock, só que na de Campinas. Eu já fiz locução, fiz curso de locutor, tenho DRT de locutor, já apresentei programa na TV, já fui office boy, já fui vendedor de gráfica, de curso de inglês, já fui assessor parlamentar de deputado. É o bichão mesmo, hein, doido? Cara, eu acho que eu já fiz muita coisa e a minha área sempre foi, assim, o que eu sempre gostei é a área mais ligada à arte. Então, assim, eu trabalhei durante muito tempo em agências de publicidade, né? Trabalhei com publicidade. Teve uma época que eu fiz um estágio em um estúdio chamado HGN, um estúdio que fazia desenhos para Disney, em São Paulo. Então eu passei pelo HGN também, trabalhando com animação. E, cara, muito tempo na Portal Publicidade, que é uma agência de publicidade de Campinas também. Detalhe, as minhas filhas hoje, uma está fazendo faculdade de animação em São Paulo, e a outra está trabalhando exatamente na Portal, que é a agência que eu trabalhei. Então, assim, é um orgulho muito grande, assim, eu fico muito feliz com isso. Só que chegou uma época, cara, que eu tava assim, tipo, eu tinha acabado de sair desse lance de assessor parlamentar, coisa e tal, meio de política e tal, não era uma coisa que me fazia muito bem. Eu acabei saindo e vi que eu tava muito fora da área. E aí eu não conseguia arrumar emprego. Fui trabalhar em várias coisas, vendendo curso de inglês, como eu disse. Fui acabar numa escola de inglês em uma outra cidade, então eu viajava todo dia, ia lá, ficava vendendo curso e tal, voltava. Até que um dia eu dei uma surtada, falei, cara, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero alguma coisa que tenha a ver com arte. Mas eu fiquei uma semana em casa pensando e não sabia o que eu faria da minha vida. Até que numa noite eu tive uma ideia que eu resolvi montar um jornal voltado para o mercado de tatu. Ou seja, era um jornal que dava dicas de tatu, falava sobre estilos e tal, mas o detalhe é que eu pegava a maior parte das coisas da internet, colocava lá, montei um boneco e saía vendendo anúncios para os estúdios de tatuagem lá de Campinas. E um desses estúdios que eu vendi dava curso de inglês e na época eles estavam meio apertados, não tinha grana para me pagar, e aí a gente fez o quê? Uma permuta. E aí eu falei, me ensina então a tatuar, tá tudo certo, a gente zera a conta. E eles me ensinaram a tatuar, comecei a tatuar lá por algumas semanas. Depois eu fui para um outro estúdio de um cara que tinha anunciado já no nosso jornal, que foi o Xandó, e aí não parei mais. E aí acabei me tornando um tatuador. Com cerca de 4 a 5 anos de tatu, foi mais ou menos isso. Eu abri o meu estúdio, né, junto com um sócio em Campinas, o Marco Tattoo Experience, e nós ficamos com o estúdio durante
Cara, eu fiquei sócio do estúdio durante 5 anos. O estúdio do zero, ele se tornou um dos maiores estúdios, assim, um estúdio que oferecia uma experiência incrível em relação do momento que você entrava, a trilha sonora, a música, todo o ambiente instagramável. E assim, a gente viveu muitos bons momentos no Maco Tatu. Até que eu resolvi, junto com a minha esposa, que nós mudaríamos de vida e viríamos para os Estados Unidos. E aí, essa é uma outra história que eu vou contar para vocês, como que tudo isso aconteceu, beleza? Próximo vídeo, a gente fala um pouquinho sobre isso. E quem tá aqui do meu lado dando risada? Ela está se escondendo, mas venha cá. Fala pra galera. Compartilha. Ative o sininho. Curta. Siga o nosso canal. Ai, fala aí, compartilha o canal do amigão que é o papaizão. Do Merigão. Merigão é você, papaizão. Eu sou a Manuela, que ela é Geise.